אשר מציון לשבי לקחו אותך. כל הכהנים בכו ביגון גדול, זה היה כלמה שכיסתה פנים. עם של אלוהים היה עצוב עצוב מאוד. ירושלים מדוע לא הרצת את אלוהים, שיעזר לך תמיד בקרבים רבים. קרא ישראל בייצב יחיד, אולי הוא אלוהים יזכור את בני יעקב. קרא ישראל, בבל הוא לא מקומך. קרא לאלוהים, הוא ישמור אותך. אלוהים חיים יושיעך. קרא ישראל, בבל הוא לא מקום. Sinônimo do Espírito Santo, e diz as palavras do texto que ora trouxemos a lume no versículo 38 do capítulo 7 de João. Amanimbi que divagato, nerarot semai raim esremon eterno, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do céu inteiro. Quando ele pronunciou essas palavras, alguém na festa logo disse: verdadeiramente esse é o Ramassia, o Messias, o ungido de Deus, porque na verdade todos sabiam que a essência dessa festa trazia um tempo de avivamento. Essa festa, conhecida como a festa dos tabernáculos, em língua hebraica, Ashtor, que significa a festa das cabanas. Em uma linguagem mais erudita, seria morada provisória. Essa festa iniciava-se no dia 15 de Tishrei, mês 7º, de acordo com o calendário judaico, e durava uma semana. Essa festa era assim chamada, pois durante a mesma o povo deixava suas casas e habitava em cabanas temporárias feitas de ramos. Isso era para trazer à memória a peregrinação pelo deserto e o sustento do Senhor. Era também chamada de festa da colheita, porque durante a mesma o povo comemorava o término da colheita dos frutos e nozes do verão. E também nela se fazia rogos, orações pelas chuvas. Na cerimônia conhecida em língua hebraica como Abba-Amim, as 4 espécies ou 4 tipos de ramos usados para a invocação da chuva, para que no próximo ano viesse uma boa colheita. Essa festa era uma das 3 maiores festas da nação judaica, conhecida em língua hebraica como Shalosh Regalim, as 3 grandes festas onde o povo judeu peregrinava para Jerusalém. O Eterno havia estabelecido essas 3 principais festas com alguns escopos. Por exemplo, em Pêssach, Páscoa, nós temos o tempo da nossa libertação, a salvação do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Em Shavuot, Pentecostes, nós temos o tempo da dádiva de Deus, ruas, amores, Espírito Santo ou a descida do Espírito Santo. Em Shavuot, tabernáculos, nós temos o tempo da entrega total a Deus, avivamento, júbilo e regozijos. Mas a festa que João estava mencionando
para Ele. E isso chama-se princípio de avivamento. Quer saber quando se começa um avivamento? Não é quando tem muito movimento. Quer saber quando se começa um avivamento? Não é quando tem muito barulho, não. O princípio de avivamento é quando o povo se volta para Deus. Princípio de avivamento é quando a conversão de alma, arrependimento, confissão de pecado. Princípio de avivamento é quando o povo busca o eterno. Isso é princípio de avivamento. E a Sucote, a festa dos tabernáculos, era uma festa que exigia mudanças na vida das pessoas. E por sua vez, todos, do maior ao menor, do menor ao maior, do mais humilde ao mais ostentado, tinha que deixar suas casas, apartamentos luxuosos e sujeitarem a habitar durante uma semana em cabanas feitas de ramos. A mudança era radical. E cá para nós, pastor, se não houver uma mudança radical em nossa igreja, nos dias odiernos, nós não vamos vivenciar o avivamento. Se não houver uma mudança em nossas vidas, nunca viveremos o avivamento. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? Você tem, levanta a sua mão, abre a sua boca e começa. O dia que acontecer uma mudança, Deus derramará o avivamento. Mudança em se tratando de voltar-se completamente para Deus, conforme está documentado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde todo mundo conhece esse texto de cor e salteado, que o Eterno nos diz: Vem caneu a mim, a ser me gracemia levam, vem te palelu, vivac sufanai, vem a subu, me dá, levam, paraim, vai me esmami, rassamai, verestar, lecatatão, levar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só haverá um avivamento quando o povo voltar-se para Quando tudo estava pronto, senhores pastores, todos agora habitando em cabanas de ramos, alguém pegava o rolo da lei, que era lido na festa dos tabernáculos, porque para cada festa havia um rolo. Esse rolo era conhecido em língua hebraica como Sefer Torah, livro de Eclesiastes. Seu nome é derivado da palavra kahal, que significa reunir-se, ou aquele que reúne uma assembleia e lhe dirige a palavra, mais propriamente pregador. E da mesma palavra kahal, deu origem à palavra grega eclésia, igreja. E as primeiras palavras deste livro, lidas na festa dos tabernáculos, mostrava a mensagem que o Eterno queria passar para o seu povo quando ordenou a eles que fizessem a festa dos tabernáculos. E qual era a mensagem? Eclesiastes, capítulo
versículo 2. Ravé, Ravalim. Amar correia, Ravé, Ravalim, Racol, Ravé. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Essa mensagem repreendia aqueles que valorizavam mais os seus bens terrenos do que a presença de Deus, e refletia de uma forma clara que a maior riqueza do homem não são suas mansões, não são seus carros importados, não, isso é tudo vaidade. A maior riqueza do homem é poder andar com Deus e sentir sua presença. Não, eu vou repetir, meia dúzia entenderam, eu vou repetir, espera aí que eu vou repetir. A maior riqueza do homem não são as glórias deste mundo, pastor Paulo. A maior riqueza do homem é poder andar com Deus e Deus andar com ele. É poder falar com Deus e Deus falar com ele. É poder sentir a sua presença, ouvir a sua E no nexo dos meus pensamentos, um dos motivos, pastores, pelo qual Jesus usa o contexto dessa festa para falar do derramamento do Espírito Santo é porque nessa festa se apregoava o abandono da vaidade. Maiores inimigos do avivamento odiernos chama-se vaidade. Ravé, o plural Ravalim. Vaidade ou vaidade? Um dos maiores inimigos do avivamento nos dias de hoje, pastores, chama-se vaidade. A vaidade tem consumido tempo e mais tempo de muita gente. Ao invés das pessoas estarem orando, lendo Bíblia, jejuando, estão gastando tempo com o seu bel prazer, com os deleites da vida. A vaidade nos faz apetecer coisas que ofuscam a glória de Deus. A vaidade nos faz apetecer coisas que ofuscam a Shekinah, a presença de Deus. A vaidade faz o